Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira, e vem pela frente aí feriadão, com o feriado de 20 de setembro da próxima segunda-feira. E rodada para os clubes gaúchos no Campeonato Brasileiro. Começando amanhã, né? Amanhã com o Juventude enfrentando o Atlético Paranaense lá na Arena do Atlético. Depois, na sequência, domingo às 11 horas da manhã, aquele horário, né, meio alternativo, o Inter recebendo o Fortaleza. Esse Fortaleza que é a grande sensação aí, uma das sensações do Campeonato Brasileiro, semifinalista, inclusive, né, de Copa do Brasil, quando venceu na última quarta-feira o São Paulo por 3-1. E o Grêmio, precisando mais do que nunca, a necessidade de pontuar contra aquele que tem sido seu carrasco, né? Ou seja, o segundo jogo consecutivo, e aí no Maracanã, contra o Flamengo, do agora Renato Portaluppi. Esse sim é um jogo que o Grêmio não pode pensar em não pontuar. O de quarta-feira era apenas um cumprimento de tabela, já que o Grêmio havia sofrido aquela goleada de 4-0 aqui na Arena, já ficando fora, né, da Copa do Brasil. Mas são jogos aí, né, dos gaúchos envolvidos no Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques, você nos acompanha no mais 24524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face. Inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, né? Interagindo não só com o nosso Dois Toques, mas tem no YouTube também, você pode acompanhar e mandar a sua mensagem ou no YouTube ou no Facebook. E aí você, né, participa fazendo o programa conosco, mas não só, né, no nosso Dois Toques, sim, com toda a RDC, essa emissora que completou recentemente apenas 3 anos do ar. Essa emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV Digital e assiste qualquer lugar do mundo onde você estiver. O Instagram também, da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nossos Dois Toques para Cimer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 68 anos, nossa força e a tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também, né? Genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, são 108 anos GBUX. Então, é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Também para a Senai, sempre uma mensagem importante para você. Preste atenção nessa mensagem do Senai. Você sabe como se destacar no mercado de trabalho? Curso superior na prática é Senai. Então, venha fazer uma graduação Senai em que você aprende na prática o que a sua carreira precisa. Nossos Dois Toques de hoje, Ayrton Ruschel, Flávio Fiorin e o polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi. Estou preocupado, Cadu. Ele trouxe todo o noticiário do dia aqui para Colinha? debater. Colinha, vem bomba. Eu gostaria de acrescentar o jornalista, o polêmico, porém injustiçado Ângelo Garbaschi. Por quem? Por quem? Pelo apresentador. Ah, tá. Errou! É testemunho. É o polêmico, o jornalista e injustiçado Ângelo Garbaschi. Bom, já que tu tomasse a palavra, eu quero dizer o seguinte, a Rádio Grenal teve uma grande aquisição, Ayrton Ruschel. Mas só agora que tu soube? Muito. Não, eu estou cumprimentando porque eu estou no programa ao vivo agora. Obrigado, então teve uma grande aquisição e eu acho que a sintonia vai disparar lá nas alturas. Querido, obrigado. Tá certo, é verdade, isso não tenha dúvida. A Rádio Grenal tem um sucesso aí, né? É uma rádio que eu já tive lá, o Ruschel, né, atualmente eu já tive na Rede Pampa de televisão, né? Com o nosso Tivemos juntos, né? Estou contigo desde lá. Então é uma empresa que eu tenho muito carinho, né, exatamente, e está fazendo esse sucesso todo aí, exatamente com a Rádio Grenal, que cuida, né, exatamente da
do assunto que interessa para nós futebol, que é a dupla Grenal. A certeza de um bom debate e de que o clube estará bem defendido lá. E hoje eu estava até ouvindo, Fiori. e até eu estava entrevistando o Tite, o zagueiro, ex-jogador do Inter, que atualmente está no Fortaleza, e os elogios, né? Umas pessoas acompanham aí toda a Rádio Grenal, mesmo fora aqui do Rio Grande, pelo Brasil e pelo mundo afora. Por falar em acompanhar, aproveitando o gancho, está nos acompanhando lá em Portimão, Portugal, Rodrigo Grau, viu? Grande É o gerente de futebol Grau. do Portimonense. Aqui um grande abraço, abraço. Cadu, a gente se perde no tempo, só lembrando, o Rodrigo Grau estava naquele memorável jogo do tricampeão da Libertadores no Rio de Janeiro, Sim. naquele jogo onde o Carlos Miguel empatou ao final e nós tínhamos 2-2. 2-2 lá, tínhamos feito 1-1 aqui, ele estava, jogou aquela partida, um abraço ao Rodrigo Grau. E é verdade. É que eu digo, pela RDC você vai para o mundo através das plataformas, tá? Então você vê aqui no Face, no YouTube, como você quiser. Bom, o Internacional tem esse jogo aí, o Internacional que vem de 6 jogos invictos, né? 3 empates, 3 derrotas. 3 empates e 3 vitórias, né? Até que e pega o Fortaleza, que é a grande sensação aí do Campeonato Brasileiro, está na parte de cima, né, da tabela do Campeonato Brasileiro. Olha, eliminou o São Paulo, aplicou 3-1 na última quarta-feira e pega o Atlético agora nas semifinais da Copa do Brasil. Olha, o pessoal está dizendo que, inclusive, é o favorito desse jogo contra o Inter. Né? Até pelo estrago que ele fez no jogo de ida lá, né? Mas eu até acompanhava, olha, eu achei assim, uma entrevista muito sensata do presidente, Marcelo Passo, presidente do Fortaleza, né, falando à Rádio Bandeirantes hoje à tarde. Olha, a gente vê que tudo na vida, gestão é tudo na vida. Tu que é um empresário, né? E como? Sabe quanto é que é a folha de pagamento? Ele foi questionado pelos colegas da Rádio Bandeirantes. Quanto é a folha de pagamento do Fortaleza? 3 milhões e 300. 3 milhões e 300. 3. Olha, e joga o que é, isso que eu digo, que é a gestão, né? Que é o planejamento estratégico. Ou seja, olha os jogadores que estão lá, né? Não desfazendo os jogadores, mas que passaram por aqui e não deram resultado. Tite, ex-zagueiro do Internacional. Jussa, ex-volante do Internacional. O Wellington Paulista, e rodou tudo. Tudo refugo. Né? É um time assim que pegou um jogador certo. Eu acho que, olha, que tu devia saber, eu acho que o Internacional, quando foi buscar o Ramírez, errou em não ter buscado esse técnico do Ninguém Fortaleza. conhecia esse técnico. Né? Mas é a surpresa nacional. Isso é gestão. E dito também o questionário, dito pelo próprio presidente, exatamente quando saiu o Anderson Moreira, eles queriam um tipo de técnico, né? E aí eles foram pesquisar, ele teve no Tajeres, da Argentina, num time chileno, né? E levou esses times pequenos, igual o Ramírez, levou times pequenos à Sul-Americana, né? Competições sul-americanas. E é um técnico que joga dessa maneira, um time que gosta de ser agressivo, de jogar no ataque, e foram buscar esse jogo nos apresenta um enigma. E tem o Marcelo Bueck, goleiro também, que é reserva, que começou na base do Inter, né? Trazendo para a bancada a discussão do tema, esse jogo ele nos apresenta um enigma, porque o Fortaleza é um time extremamente ofensivo, um time que faz gols. Nas últimas 10 partidas, parece que teve uma partida que ele não fez gol, até foi contra o Grêmio, um 0-0, mas ele faz gols em todos os jogos. Ele fez, quem assistiu Fortaleza e São Paulo, ele poderia ter goleado no primeiro tempo, aquele São Paulo com 3, o Fiori impressionou, com 3 chances claras de gol. E o Volpe e o Internacional, e o Internacional, ao contrário, é um time que gosta de jogar contra time que propõe o jogo. Então nós teremos 2 confrontos de equipes exatamente que poderão jogar como gostam. O Fortaleza, que não sabe jogar defensivamente, joga ofensivamente, e o Inter, que gosta de ser atacado para contra-atacar. Essa, para mim, Cadu, é o enigma do jogo de domingo. Pois é, mas questionado hoje, exatamente, que eu acompanhei ele também, entrevista feita pelos colegas na Rádio Grenal, ele disse, olha, o Fortaleza é um time que joga da mesma maneira, tanto fora como em casa, mas a gente sabe que o Inter que gosta é um time que gosta de esperar para sair, mas ele deu a entender que aí o Fortaleza, olha, nós vamos mais ou menos segurar, especular e sair também no contra-ataque. Então vai ficar um esperando pelo outro contra-ataque, então.
Eu não acredito, insisto, é uma equipe muito vocacionada ao ataque pelo número de gols que tem. 29. O número que tem na competição. Tem 6 gols a mais que o Inter. É uma equipe que faz gols e uma equipe que trabalha muito em velocidade, né? Já o Internacional, analisando até a própria escalação, acho que o Inter perde muito, Garbas, a perda do Tyson. E ainda continua sem o Tyson, não volta nesse jogo. Não confirmou, né? Tem o menino Maurício, né? E ele que dá. Mas a velocidade, eu digo, eu hoje afirmei. O Tyson vai pra frente. Afirmei, Fiorinho, que o Inter é um com o Tyson e é outro sem o Tyson. No sentido da articulação em velocidade. Porque tem aquele jogador que é mais acadêmico, ele articula, mas articula trabalhando. E o Tyson articula em velocidade pelos dois lados. O Tyson é um jogador que dá velocidade, que joga. São jogadores com características diferentes. Mas em relação ao Maurício foi muito mal. Não muito mal, mas foi mal como todo time internacional contra o Sport, porque ele posicionou de maneira errada, Fiorinho. Ele posicionou ele como volante. Que não é a dele. Não, ele botou em linha. Ele botou o Lindoso e botou em linha o Edenilson e o Maurício. Aí não é a característica dele, que ele é um jogador de armação. Quando ele jogou no Internacional dessa maneira, armando, ele teve resposta mais uma positiva. Vez eu vou me incomodar mais uma vez com a torcida internacional. Pronto. De novo? Já não tem sido pouco, mas eu vou me incomodar de novo. Mas eu vou dizer, e pode ser que eu não esteja dizendo novidade nenhuma, o Internacional não é um time confiável. Não é um time confiável. O Fortaleza é um time confiável. E eu também gosto, apesar que muitas vezes não vale nada, eu gosto muito de estatística. E o Internacional é o 4º pior mandante do Campeonato Brasileiro. 4º pior mandante. E depois aquela partida que eu vi o Internacional contra um timinho do Esporte Clube Recife, é um timinho. E o Internacional passou sufoco. Eu digo para a torcida do Internacional, não pode esperar grande coisa. Não pode esperar. E o grande favorito para o jogo é o Fortaleza. Bom, só para te ter, vamos fazer um contraponto nisso aí. Concordo contigo que o Sport time terrível, horrível, só fez uma péssima partida. Esse Sport lá ganhou do Grêmio 3-2. Tá? Qual é o time? Tira aí Flamengo, tira Palmeiras, Atlético Mineiro e me diz qual é o time que é confiável. O Fortaleza tá. Bota o Fortaleza, que estão os 4 ali, tira os 4, ok. Qual é o time que é confiável no Campeonato Brasileiro? Me dá um time confiável. O Campeonato Brasileiro está... Não, me dá um time confiável. Pois eu quero procurar um. Tu vai procurar um. Eu quero procurar um. Já respondeu. Ou seja, tirando esses 3 ou 4... Este campeonato desse ano é o campeonato da mediocridade. Então me respondeu. Tá, então não é só o Internacional que é um time inconfiável. Exceção a esses, todos são inconfiáveis. Mas os outros não me interessam. Me interessa Grêmio Internacional. Mas tu tem que analisar um contexto do campeonato. Eu não quero falar da China, eu quero falar da esquina aqui. Mas tu tem que analisar um contexto do campeonato. Acho que o futebol brasileiro como um todo caiu, né? Estão levando nossos melhores jogadores muito cedo e estão sendo repatriados já no caso da carreira. Quem eu acho que vai crescer, Cadu, que vem também das últimas 5 vitórias, exatamente, vem de 3 vitórias e 2 empates. Mas é uma incógnita. E trouxe jogadores, Cadu, para mim, nenhum no caso da carreira, nenhum está no caso da carreira. Jogadores velhos, não é muito jogador velho? Não, mas aí que vem a mescla. O Juliano não ele é tem velho. Na ponta direita, ele tem na ponta direita o jogador de 30 Não, mas Cadu, aí nós vamos falar na mescla. Eles têm o tal de Mosquito lá, que é um muito bom jogador, tem 20 anos de idade, né? Tá com um zagueiro também muito jovem. Roger Guedes, que chegou recentemente. O Roger Guedes é um jovem, esse foi repatriado cedo. Então essa mescla, mas se tu pega os nomes, o Corinthians se qualificou muito bem. E no papel, sim, eu quero ver. Bem, nós só podemos falar no papel, né? O jogo não aconteceu, né? Então, o Corinthians vem com 3 vitórias e 2 empates. E já é, Cadu, o 6º colocado no Campeonato Brasileiro. Quando, no princípio, beirou a zona de rebaixamento e se falava que esse ano o Corinthians poderia ser rebaixado de novo. Depois a gente vai ver a tabela. Pode trocar de lugar com o Bragantino. Eu vou botar toda essa tabela, depois eu gosto de discutir isso aí. A gente tem falado assim, com vários que aparecem aqui. O Fluminense, 3 rodadas atrás, era o primeiro fora da zona de rebaixamento. Hoje é o 7º. Teve 3 vitórias consecutivas. Mais um que não é confiável. Não,
Ninguém é confiável, tirando esses times, não tem. Não tem. Todos são campanhas medianas. Tudo pode acontecer. Mas eu acho, por exemplo, que. Mas então nós estamos analisando. Então não adianta nós analisar aqui. Porque se o Corinthians traz 4 jogadores do porte de um Roger Guedes, tá? Que é um jogador, para mim, completamente diferente. Renato Augusto, que é bom ainda. O Renato Augusto. Juliano na lateral. O Juliano, que foi disputado por todos os principais clubes brasileiros. E o William, que estava na seleção brasileira há menos de ano. Sim. Nessa eliminatória, ele ainda jogou pela seleção. Não, mas só para pegar as contratações. Num time que já tinha, então, como tu queres trazer, o Fagner, que é de seleção. Um quarto zagueiro que eu sempre achei muito bom, o Gil. Tem um goleiro que está lá, é uma estátua no time do Corinthians. Então o Corinthians, ele se afirma, Cadu, e num futebol medíocre, ele pode crescer, Cadu. Falar em estátua, tem uma aí hoje frente a uma estátua. Vamos deixar para depois. Tem uma hoje frente a uma estátua. Olha, nossa senhora. Foi de ontem. Sim, mas ontem, mas está repercutindo hoje, né? Hoje que surgiu, né? Vem cá, mas eu quero falar mais uma coisa ali, ó. Antes do negócio. Com relação ao internacional, eu vou contra toda a crônica esportiva e eu vou contra, quem sabe, a 60%, 70% da torcida do Internacional. Com toda a franqueza. Assim como tu me pergunta, Cadu, no programa, me diz quem é que tem de lateral direito pelo país, que está difícil de achar. Ele foi pesquisar, é por isso que ele está com a lista ali. Não. 2, 3 dias. Não, eu vou para outro lado. Não, eu vou para outro lado agora. Eu vou para a lateral esquerda. Se pesquisar no Brasil quem é que tem para lateral esquerda, não tem quase. Então, por que eu vou contra a maioria da crônica e a maioria da torcida? Eu acho que esse lateral esquerdo do Internacional, se der alguma aprimorada nele, ele é útil. E o Internacional, que vence o empréstimo até o final do ano, o Internacional deve trazer... O Internacional, vamos lá o contraponto. Não estou dizendo que seja o lateral direito do Internacional, é jogador de seleção argentina. Ou tu não sabe disso? Eu sei, mas não me agradou muito. Tá bom, mas aí... Eu não sei se é porque ele está mais no departamento médico do que no futebol. Agora não me agradou muito. Isso é outra coisa. O Heitor, o Internacional deveria emprestar para a Ponte Preta, porque ele é tudo menos lateral direito. Quem sabe tu sugere o Internacional contratar o Daniel Alves? O que tu acha? Não tem, a grana é muito alta. Mas serviria. Serviria. Com toda a veteranice, é melhor do que os dois que estão lá. Serviria. Rufam-se os tambores. Para tudo. Velho não joga, velho tem que abandonar, velho não tem condições. E esse tem condições. Esse tem condições. Para mim, ele tem condições até para ir na seleção brasileira. Ele jogou a Olimpíada e jogou muito bem. Agora, senhores, como os dirigentes ainda seguem irresponsáveis e como ainda a legislação, por mais que tenha se aperfeiçoado, ainda não consegue pegar alguns. O acordo de rescisão do Daniel Alves é uma agressão, Cadu. É uma ofensa a todos nós. 5 anos a R$400 mil por mês, porque só do que estava atrasado. Vou repetir. Como? 5 anos, R$400 mil por mês. Sim, porque era 1,5 milhão. O salário é 1,5 milhão, né? Mas o acordo foi quem celebrou esse contrato? Quem fez um acordo para pagar 5 anos, 400 mil? Deve ser um acordo bonzinho ainda para não botar na justiça, porque ele é São Paulino, com certeza. Deve ter sido um Ângelo Garbassi, ele disse que não, seria ótimo contratar, deve ter sido um apaixonado tipo Ângelo Garbassi. Olha aqui, ó, olha só o Mauro Beckenhauer Júnior, chega de jogador em fim de carreira. Aí ele cita exatamente, olha o São Paulo com o Daniel Alves. Vai jogar milhões, vai pagar milhões, foi o para se livrar dele. Daí, né? E ele periga parar no Flamengo, né? Não, ele não pode mais no futebol brasileiro. Jogou 6 partidas. Não pode. Jogou 6. Eu fiz o levantamento hoje. Então tá, então pode, porque a informação é que ele não podia mais jogar futebol. Talvez partidas. Ele fosse até pro futebol argentino. Não, 6 partidas, Olha aqui, vamos voltar para nós aqui, ó. O Mauro também, ele completa, ó. Contra o Sport, o Inter fez o gol e desistiu do jogo. Senão tinha goleado o Sport. É verdade, mas esse é um posicionamento também. Aí tu faz um gol e desiste, e o Inter só não perdeu e não veio de lá com uma derrota pelo goleiro, pelo Daniel.
Olha, o Sport teve 4 citações de gol, teve mais situações de gol que o próprio Internacional. Cadu, mas o Thiago Neves é mais jogador que eu, Cadu. E olha que é difícil ser mais jogador, mais ex-jogador que eu. Né? O ex na frente. Desculpa, esqueci. O Thiago Neves é mais ex-jogador que eu. Para tu ver como tem o nosso telespectador, ele está atento a essa coisa. Tem que parar de trazer ex-jogador para cá. Ah, eu sou O contra. Thiago Neves foi outro que levou uma indenização nossa, fez um contrato que ia jogar, se jogasse X partidas, ia ganhar um aumento ainda. Né? Mas como é que o Grêmio, dirigido tão espertamente cai nessa? Eu gosto de botar o nosso telespectador, ele não concluiu, ele fez um razoado grande, depois eu gosto. E ele fala, o Mauro também, olha, o Inter tem que jogar de igual contra o Fortaleza, não podemos esperar, né? Agora, essa é a proposta aí do Internacional, mas que o Fortaleza... Mas talvez eu não tenha me explicado, eu não falo, tu pode querer jogar atacando, mas tu não tem jogadores com característica para jogar atacando. E tu pode querer jogar te defendendo, mas tu não tem característica para jogar te defendendo. Então, me parece que são características do Fortaleza montado para jogar atacando e o Inter montado para jogar. Agora, lógico, ali no entrejogo, Tu tá de acordo que em muitas ocasiões um time de futebol pode ser humilde? Eu vou te dizer. Deve. Então, eu vou te dizer, o Internacional tem que ser humilde nesse jogo contra o Fortaleza, porque o Fortaleza é mais time que o Internacional. Então o Internacional vai jogar com 2 centro-médio, o Lindoso e o Rodrigo Dourado, e faz muito bem. Estou dizendo antecipadamente, porque para sair, quem sabe, no contra-ataque, porque o Fortaleza tem melhor jogo que o Internacional. Vamos ser francos. Melhor jogo. Isso pode ser, melhor jogo, melhor desempenho. Mas tu não quer me dizer que é melhor o Grêmio com Tite, com Jussa, né? Com Wellington Paulista. Melhor jogo, sim. É um time mais armado. É isso que eu me digo. Hoje, para mim, técnico é 60% a 70% no time de futebol. Isso mostra. Isso é dedo de treinador. Isso é o dedo do técnico. Tem esse aproveitamento que está tendo aí. Vou te dar um nome. Tu me perguntou para a lateral direita, que eu vi... eu acho que ele é do esporte, me ajuda aí, ô Fiorim. Eu acho que ele é do esporte, mas eu acho que é um jogador que serviria para lateral do Internacional e foi da base do Grêmio. Tinga. Foi da base do Grêmio. Do Grêmio. E uma história... Está suspenso, não vai jogar. Está suspenso. Não, e uma história, Garbazzo. Muita saúde, um negrão forte, apoia. Tu sabes que uma história que eu gostaria de ouvir ainda algum dirigente oportunamente, porque o Grêmio literalmente não quis esse jogador em momento algum. Esse jogador chegou na idade limite, ele foi sempre emprestado até que foi adquirido. O Grêmio não quis esse jogador. Vai para lateral direito. Mas essas coisas do futebol, elas acontecem, né? Quem está no esporte foi contratado agora em agosto, que era do Palmeiras, o Lucas Lima. Lucas Lima. Ele era um jogador do Internacional, o Falcão lançou ele. Mas saiu barato para o Santos, né? Não, por 1 milhão, por aí? Não. Ele era do grupo de empresários. Aí o Inter, para ficar em definitivo com ele, tinha que pagar R$1 milhão na época. O Internacional não quis saber do jogador. Aí ele viajou Cruzeiro, Palmeiras, Europa, fora, e se tornou um jogador... Eu acho que ele era do Sonda, né? Participava, não? Se fosse do Sonda, ficava. Ele não era, ele era de um grupo de empresários. E aí ele estava cedido ao Internacional... O Falcão lançou ele na época, aí tinha que exercer o direito do pagamento para ficar com o jogador. O Internacional não se interessou pelo jogador, disse que não. Tu falou em grupo de empresários, uns torcedores gremistas me pediram hoje, sabendo que o Dr. Ruschel estaria no programa, digno e brilhante conselheiro do Grêmio, que eu mandasse um recado para o Dr. Ruschel. Se ele tem acesso à diretoria do Grêmio ou o pessoal da base do Grêmio, tem um empresário do Ferreirinha que está com uma porção de jogadores da base na mão e que vai levar quase de graça. Não sei como, mas chegou isso. O Ferreirinha, ele está engrossando, né? O caso do empresário, ele já é um problema. Pablo. Eu vou vou chamar de um problema dentro do Grêmio, tá? Porque ele tem essa cisânia sobre o Ferreirinha, né, que acabou antipatizado pelo torcedor gremista, e ele tem alguns jogadores que já eram dele na base, né? Então, esses jogadores, como nós sabemos, eles começam a se destacar, tu tem que fazer um novo contrato para elevar a multa rescisória. E tem muita dificuldade de relacionamento com esse empresário. Esse é o que está vivendo o Grêmio. É o que aconteceu agora com o Sarará. O Grêmio renovou e aumentou. E como aquele que foi embora, vamos deixar bem claro. TT, né? Vamos deixar bem claro. O empresário vai
defender o direito dele. Mas como pode é que o defender clube direito do não se jogador. assegura? Vamos parar com isso. Gremista e colorado é o torcedor. Vamos parar com isso. Se tu estivesse numa negociação, tu ia pensar no teu jogador e ia pensar em Não, ti. claro, mas como é que ele tem tanto Eu não estou jogador na defendendo mão? ele, não estou defendendo ele. Sim, mas- eu só tenho que separar as Mas como é coisas. que ele tem tanto jogador da base do Grêmio na mão? Aquele TT saiu quase no mole daqui, não foi? Não é tanto. Não, o TT foi bem vendido, não saiu. Foi a decisão do Grêmio de vender o TT. E agora na revenda ele já ganhou dinheiro. uns 4 ou 5 jogadores. É que a explicação é 4 ou 5. É. O que acontece é o seguinte, a legislação, tu não pode fazer antes contrato do jogador ter completado 16 anos. Aí ao fazer 16 anos, tu tem que fazer um contrato ou de 3 ou de 5, tá? Aí tu faz um de 3, ele fica 1 ano, 2 anos. Quando ele está no fim do segundo ano, ele dispara e aí só tem mais 1 ano de contrato. Aí é fogo. Se ele não quiser renovar, meu amigo, Aí é fogo. aí tu perde o jogador. bom. Essa legislação, ela é protecionista ao atleta, né? Ela deixa o clube muito a descoberto. Mas o clube de E formação nem- sofre. Olha, o Grêmio, por exemplo, com esse Juan, olha, esse jogador é titularíssimo ano que vem. E o Grêmio, por não ter renovado com ele, não ter aumentado a multa rescisória, saiu agora, vai para o São Paulo. Cadu, mas é Esse isso que foi eu um quero erro. dizer, porque o jogador decidiu que não queria renovar e tu não pode Ah, obrigar a renovar. claro. Ele era um simples reserva, ele era o 5º reserva, Cadu. Até o Rodrigues estava na frente dele, o Paulo Miranda, o Brás, o Cano e o Jeromel. Ele era o 7º, claro, tá? claro. Aí o que aconteceu? O Brás foi embora, o Paulo Miranda ficou insuficiente, ele começou a jogar, mostrou que era melhor que o Rodrigo, daqui a pouco o Jeromel se pisou. E aí, Cadu, falta 1 ano e meio pro contrato dele. Ele disse, não, vou esperar. Claro. Aí ele que ganha o dinheiro da transação, Ele que pessoal. ganha. Vamos combinar, o Jeromel é o final de carreira. Vai encerrar no fim do 37 ano. anos. O Kahneman está nessa situação, agora de novo, está fora do jogo, né? Sentiu a lesão. É um jogador que começa também indo para o seu final de carreira. Foram grandes zagueiros, não tenha dúvida, né? Agora, o Rodrigo, esse Rodrigo para mim bateu no teto. Rodrigues, desculpa. Bateu no teto. É um jogador. É mediano. Agora, o grande jogador, um jogador que seria de potencial, aí o Grêmio pagou esse vale, aí pagou esse mico. Esse Juan é muito bom jogador. O Juan, e veja que ele ainda acabou muito bem vendido para um zagueiro, Cadu. O Grêmio acabou com quase 8 milhões de euros, né? Acabou, é um sim. caminhão de dinheiro, né? Agora não dá pra entender. Um zagueiro. Mas seria zagueiro do Grêmio uma vida inteira pela qualidade, né? Agora, já o Rodrigo é o jogador que teve proposta do futebol da Ucrânia, futebol de Portugal, Braga, e o Grêmio não quer vender. E o Grêmio não vende. Bom, mas vamos voltar para o Internacional, a gente falava aí. Só que essa questão de repatriar jogador, eu já me posicionei sobre isso. Eu sou contra repatriar jogador. Eu sou contra. Né? Principalmente jogadores, né, que marcaram nos seus clubes, falando aqui em Grêmio Internacional. Quando voltar, tu não é mais a mesma aquele que saiu. Né? E tu vai sempre comparar com aquele grande momento do jogador. E é o que está se cobrando agora. O Tyson até está dando assim, uma resposta um pouco melhor. Né? No Grêmio, está sempre lesionado. Douglas Costa. Né? A cobrança grande. Acredito que vai jogar. Mas não vai ser aquele Douglas Costa do que foi. Se antes do voltou, Grêmio. a gente sempre fica na dúvida, né? Por isso que a gente Eu fica sou contra. pensativo Né? quando Agora o cara tudo volta. bem. Tu vai sempre querer aquele jogador lá, tu vai comparar sempre com aquele. Se não dá mais. A não ser que seja jogador jovem, né? Bom, aí é diferente. O caso do Inter com o Nilmar, na época, saiu jovem, depois repatriou, voltou, deu uma resposta, porque ainda era um jogador jovem, né? Bom, mas a gente estava falando desse jogo de Fortaleza, vamos ver aqui que o Maurício, né? Até o Fiorin falou do Maurício, né? O que ele fala exatamente sobre esse jogo com o Fortaleza. Eu acho que dá para projetar um excelente jogo, né? São duas grandes equipes, o Fortaleza que vem num momento muito bom, agora foram classificados para a semifinal da Copa do Brasil, então são de excelentes jogadores, tem um amigo lá também, então acho que vai ser um excelente jogo e espero que a gente saia com os 3 pontos, a gente está trabalhando forte para que isso aconteça. A importância, o Internacional tem 2 jogos na sequência, que eu tenho dito, o Internacional está nesses últimos jogos, as últimas rodadas aí, envolvido no Campeonato Nordestino, né? Enfrentou o Sport, pega o Fortaleza no domingo e no outro final de semana pega o Bahia. Nessa projeção do Internacional, desses 6 pontos em casa, né, a possibilidade de conquistar aí de 6 a 4 pontos, o Inter vai subir na tabela de classificação. Né? Até porque essa diferença é muito pouca de um para o outro. Agora, que nem o Garoto falou, o aproveitamento do Internacional no Beira-Rio, que sempre foi o forte Internacional,
tem sido ruim, horrível, o time de pior aproveitamento. É o quarto pior mandante. Então está na hora do Internacional começar a fazer e tirar proveito do fator local, né? O Internacional no Beira-Rio, o Internacional e o Grêmio mais, o Grêmio está naquela situação, mas sempre Internacional e Grêmio, quando recebiam os adversários, né, o Roxo, não importava o nome do adversário, podia ser Palmeiras, Flamengo e tal, todo mundo tremia frente à dupla Grenal, todo mundo tremia. Agora, não só os grandes, que eu já vou deixar os grandes de lado, né? Mas até os pequenos não respeitam mais a dupla Grenal. Então, e tem sido um problema nos últimos tem anos. o problema da história do mandante, mandante sem público. Quer dizer, o time que tem uma torcida que apoia e tudo, pode ajudar. Às vezes prejudica também, né? Essa questão de respeitar é muito relativa, Garbassi. Se o respeito, tu não faz te respeitar. Se tu não está apresentando futebol bom, o razoável, evidentemente que não é questão de respeitar. O time adversário vai te dar proveito, né? Essa questão do horário, a gente teve na semana passada, foi o Grêmio, né? O Grêmio se deu bem com o Ceará nesse horário aí, venceu 2-0, né? E o Grêmio fez os treinamentos durante a semana, procurou fazê-lo no horário do jogo, né? Não sei se é uma inovação. O Grêmio concentrou na quinta-feira também, né? Para que o Filipão disse, que era exatamente o que o Grêmio precisava. Imagina se o Grêmio não tivesse aí, não pontuasse esse jogo com o Ceará, a situação que o Grêmio estaria ainda em zona de arrebatamento, mas distanciando ainda mais em relação aos outros e na vice-lanterna. Mas fiz em função, e tirou proveito, foi essa questão de alimentação, horário, enfim, né? O Internacional não, tratou normal desse jogo. Mas o Maurício fala exatamente sobre o horário do jogo. Olha, é um pouco diferente, né? Mas eu acho que é tudo questão de adaptação. A gente também vem treinando de manhã, então acho que é um fator que ajuda, a gente já estar um pouco mais adaptado. Mas o que interfere também é a alimentação, né? Tem que alimentar melhor, não é apenas um café da manhã, né? Porque o jogo vai exigir bastante, então... Mas também, como eu vim da base, né? Faz pouco tempo, então os jogos da base também costumavam ser esse horário de 11 horas da manhã, 9 horas da manhã, então eu acho que vai ser um grande jogo e espero que a gente possa sair com a vitória. Essa é a questão, né? Por isso que a gente fez comentário aí, que o Grêmio fez essa contenção também por isso, né? Também por isso. Bom, o Internacional, ele projeta exatamente, né, pontuar esses jogos para que possa subir na tabela. Vamos botar a tabela aí para a gente falar, depois a gente vai... Viu, Cadu, detalhe sobre o técnico, esse argentino que comanda o Fortaleza, quando ele chegou... Vojvoda, a direção ofereceu a ele um apartamento de luxo à beira-mar e ele preferiu morar no CT do clube. Legal. Simplicidade do profissional. Boa. Isso também fez o JJ, né? Jesus, quando chegou no Flamengo, disse, não, eu quero... E o Pelaipe, que era o diretor executivo, nos disse, né? Não. Ele queria morar no CT, morava no CT ali. É profissionalismo, né? E ele disse que não trabalha em clubes grandes. Ele trabalha em clubes médios para o crescimento desses clubes e clubes pequenos. Mas agora é outro patamar. Deixa eu chegar no outro patamar, você não vai aceitar te negar. Olha aqui, ó. Vamos lá, vamos para a tabela aqui, ó. Olha só, isso que eu me referi, né? Olha só, o Fluminense é 28 pontos, né? O Grêmio ocupa lá a 18º. Com 19, são 9 pontos de diferença, né? E 2 jogos a menos em relação ao Fluminense. E 2 jogos a menos, olha aqui, ó. E aqui do Fluminense até aqui o Grêmio são 9 pontos. E, ó, o Fluminense é o grande exemplo. O Fluminense estava aqui, ó, em 16º lugar, há 3 rodadas atrás, lugar de São Paulo, e agora está lá, ganhou 3 partidas e foi. E o resto da diferença tudo, é 1, 2, 3 pontos. Quer dizer, tu ganha 2 jogos, tu muda tudo, né? O Grêmio vencendo... pontuando, claro Cadu, deixa eu te propor um relação. Eu sei que o assunto é internacional, mas só. Não, aqui está servindo para Grêmio então, também. Deixa eu te dizer, se nós pegarmos o 13º colocado, tá? O 13º colocado, o Santos tem 20 jogos e o Grêmio tem 18. Se o Grêmio fizer 4 pontos, o Grêmio vai a 13º. O problema... 4 pontos em 6. 4 pontos em 6. O problema é que os jogos são Flamengo, né? Mas não são em sequência, eles são diluídos, né? Eu estou dizendo que tu joga as rodadas. Tu joga as rodadas, né? O jogo com o Flamengo, com o Atlético, agora deixa eu ver que foi. Não, foi marcado para novembro. Para novembro. Para novembro. O do Atlético foi marcado para novembro, né? Mas o Grêmio joga com o Flamengo, com o Atlético Paranaense, com o Sport Clube Recife,
com o Cuiabá e com o Santos. Vamos contar com o Flamengo. Não. São 4, tu citou os 3 primeiros corretos. Flamengo, Atlético Paranaense, Sport Recife. Sport Recife. Tá. Cuiabá. E Cuiabá, isso. E o Santos. Tu fosse ao quinto. O Grêmio joga com 5. Desses 5, são 5 partidas, dá 15 pontos. No meu ponto de vista, para o Grêmio ficar mais ou menos confortável, dos 15 pontos, o Grêmio tem que fazer 10. Ou seja, aproximadamente 60%. Deve ganhar 3 partidas e, quem sabe, empatar uma. Com 10 pontos, ele liberaria a primeira página. 10 pontos esperaria, num entredevoramento. Agora, como é? 10º lugar, 9º lugar. Mas não é, olha aqui, ó, não é difícil. Contra o Sport Recife, dá para fazer 3 pontos. Contra o Cuiabá, dá para fazer 3 pontos. São casa. 6. Esses 2 jogos são em casa. Em teoria, o Santos não é bicho-papão. O Santos, nós não vamos saber. Daqui 5 jogos, o Santos já vai estar mais arrumado, porque o Santos estava muito... Eu contei 3. Agora tá uma sequência muito ruim, né? Mas se o Grêmio conseguisse fazer uns 3 pontos contra o Santos, seria 9. Aí ele teria que pegar 1 pontinho contra o Atlético Paranaense e vamos contar perdida contra o Flamengo. É 10 pontos que o Grêmio precisa fazer para sair dessa zona. E os 5 próximos jogos do Internacional são esses 2, né? Fortaleza, Bahia. Depois tem um jogo complicado, né? Que é o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. O Ceará fora e a Chapecoense no Beira-Rio. Então são 15 pontos. Olha, desses 15 pontos, então você tem condições de chegar aí, olha, 10 pontos. 10 pontos vai a G4. 10 pontos, tu vai a G4. Agora, tem que fazer por isso, né? Bom, você pode fazer para deixar o seu carro bacana, legal, né? Aí, onde é que é a revisão? Na Casa dos Pneus. 60 anos de qualidade, né? Com todo esse tempo no mercado, esse é o local para você fazer a revisão do seu carro. E aí você tem também aquela promoção permanente em relação aos pneus, né? Ficando careca, desgastado, então aproveite essa promoção permanente que você tem na Casa dos Pneus. Geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, tudo isso você encontra lá na Avenida Ceará 1055, nesse momento de segurança, tranquilidade, ganha tempo. Agende a sua ida até a Casa dos Pneus. O telefone está na tela, 51, código direto 33424245. Nossos 2 toques também para Sanar Farmácias, que é o novo jeito de cuidar. Na Sanar Farmácias você tem aquelas ofertas, né, sempre imperdíveis, né, que é tanto na área de medicação quanto na área de perfumaria. Então, para você conferir essas ofertas aí da Sanar Farmácias, vá até uma Sanar mais perto de você ou, né, acesse o site que está aí, sanarfarmácias.com.br. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, o pilar do São José, que agora precisa só de um pontinho aí, né, o Fiorinho? Só um ponto. Para fugir definitivamente Joga com Oeste amanhã, lá em Barueri. Então, quantos no jogos horário das 11 horas. Então, um pontinho para não ter mais esse fantasma aí de rebaixamento, né? Já que perdeu na semana passada para o Figueirense, ainda tinha uma possibilidade de uma classificação, né? Mas aí agora é se manter, né, na Série C do Campeonato Brasileiro. E preparar a equipe para a Copinha. Já e a estreou Copinha, com 6-1. Empate serve para o São José? Serve. Boa. Bom, o nosso Brasil de Pelotas, situação extremamente complicada, né? Vice-lanterna aí, só um Joga milagre. com Goiás fora, né? Imagina, são 2 próximos jogos fora. Esse não vai escapar. Contra os times de ponta, contra os times de cima. Não né? vai escapar. É um time que não faz gol, né? E além de tudo, com problema de salário atrasado, complicador. O Brasil hoje, o Grêmio emprestou aquele jogador que eu acreditei muito. O Rildo tá lá e tá jogando bem, até foi um dos destaques do time. O Rildo já foi há mais tempo, Quem? mas o Grêmio emprestou hoje o meio esquerdo, o Patrick, aquele pezinho esquerdo que pintou muito bem no Grêmio. Se imaginou, aí ele teve uma lesão muito séria, cara, tá se recuperando e o Grêmio emprestou. É um articulador, né? Tomara que ele consiga jogar. Tomara que o milagre aconteça, mas tá muito difícil. O Grêmio Sub-20 ganhando o Brasil hoje, abrindo o campeonato 2-0. 2 gols do Arthur. O Caxias também, na Caxias Série pega B. a Portuguesa, Pega ganhou a aqui, Portuguesa. joga por empate lá. Já o Esportivo perdeu aqui do Santo André e tem que ganhar lá. E o Ipiranga, né? O Ipiranga já classificado, né? Tá classificado, na chave B da Série C, junto com o São José no Campeonato Brasileiro. Né? Depois a gente fala também do jogo do Eu acho que só um parênteses, a dupla Grenal, não sei, pode inscrever ainda na Série B jogadores?
ainda dá tempo. Eu acho que a dupla Grenal, pensando no futebol do Rio Grande do Sul, podiam pegar 1 ou 2 ou 3 jogadores que não está dando, tanto do Grêmio quanto do Internacional, e dar uma reforçada do Brasil. É a minha sugestão. Mas é o que está fazendo hoje. Hoje o Grêmio está emprestando um jogador para o Brasil. Então, o Internacional também emprestar, os dois emprestar. Não, mas tem jogador internacional, parece lá. Já foram também. Para reforçar o Brasil de Pelotas, porque é uma injustiça o Brasil cair para a Série C. Bom, vamos para um rápido intervalo, mensagem, fiquem aí com mensagem dos nossos patrocinadores, voltamos a seguir. Aí vamos ver essa história da estátua. A estátua, não percam a estátua. Já voltamos. Kia Sportage, design, esportividade, desempenho, economia, conforto, segurança, conectividade, espaço interno num teto solar panorâmico. Tudo isso você encontra na Kia Sportage. Kia Sun Motors, Avenida Ceará 370 e Avenida Ipiranga 8127. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 75 49 ou acesse www.grupocpl.com.br. Estar seguro é o primeiro passo para sentir-se bem. É por isso que há mais de 100 anos, o GBUX trabalha para proteger você e a sua família. Estamos sempre prontos para cuidar do futuro de quem você ama, em qualquer lugar do Brasil. Aproveite a segurança dos planos Vida GBUX, as vantagens da rede de convênios e viva com mais tranquilidade, sabendo que para tudo ficar bem, existe o GBUX, a proteção certa para a sua família. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Stinger, o esportivo da marca Kia, de 0 a 100 em 3,9 segundos. Motor V6 biturbo 370 CVs. Conforto para 5 passageiros com porta-mala. Este carro tu só encontra na Kia Sun Motors,
Avenida Ceará 370, Avenida Ipiranga 8127. Stinger, Kia Sun Motors. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Ayrton Russo, Flávio Fiorin e Ângelo Garbasco, que você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas, tá? E Twitter, site, YouTube, na live do Facebook, você participa aí, mandando sua mensagem, sua crítica, sua pergunta. No YouTube também, né? O Instagram da RDC para acompanhar os bastidores da emissora e o meu pessoal, Cadu Oliveira, Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, futebol especificamente, da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva que você possa precisar, que você possa imaginar, que você possa precisar, enfim, tudo isso aí você tem lá material, né, para o seu carro, pessoal do interior, tem aí o site, né, www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços. Benjamin Costa 1315, aqui na Costa São Pedro, da Avenida Ipiranga 5.800. Nesse momento também, segurança, tranquilidade, ganhar tempo, agende a sua ida até uma das lojas da Baidob. Para deixar o seu carro, que é um brilho, que é um espelho total, bom, aí é lá na lavagem 5 estrelas, o próprio nome já diz 5 estrelas, né? Aí você deixa o seu carro lá, ou vai buscar, ou fica esperando aquele atendimento VIP, toda a equipe lá do pessoal da lavagem 5 estrelas. E é diário, se você não tem tempo durante a semana, pode ser no sábado, domingo, feriado, como você quiser. São mais de 40 anos da lavagem 5 estrelas, tá? Isso já diz bem, diz tudo que é lavagem 5 estrelas. A ficar em Porto Alegre, o endereço está aí na Avenida Dani Lopes. Tem uma mensagem aqui, né? Já vou depois, né? Um dos proprietários lá da Lavagem 5 Estrelas, que é o Marcelo Joalquim, mais conhecido como Marcelo Rato. Ele está fazendo aqui para o Garbasco, então depois eu faço esse questionamento. Fica ligado aí, Marcelo. Nosso Dois Toques também para, olha, essa é uma das casas mais tradicionais e mais conhecidas não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É o Gruta Azul Club, uma casa que Porto Alegre tem de melhor na noite. Olha, um ambiente com requinte, luxo, prazer, tudo isso você encontra lá. Restaurante internacional, né? O melhor da noite passa exatamente pelo Gruta Azul Club, com noites inesquecíveis. Olha, nesse momento, completando 45 anos o Gruta Azul Club, né? Então, até nesse momento de aniversários, 45 anos, tem uma promoção lá que são sorteios surpresas, hein? Sorteio surpresa. Então, para você passar a noite inesquecível no Gruta Azul Club, está o endereço, telefone, que é o Gruta Azul Club, uma das casas mais conhecidas e tradicionais no mundo. Eu disse no mundo inteiro. Vamos lá para falando da mensagem do Marcelo Joal, que é o Marcelo Rato, mais conhecido. Olha, então, a gente estava fazendo aquela comparação dos 5 jogos, avaliação, né? Projeção dos 5 jogos do Grêmio e do Inter. O Marcelo disse o seguinte: pode dizer para o Anjo que o Grêmio fará 10 pontos nos próximos 5 jogos. Ó, então estou bem. Uma boa projeção. Boa projeção. Tô bom. Dá os parabéns para o Ayrton por entrar na Rádio Grenal. Um abraço a todos. Então, do nosso querido Rato, saudade desse amigo, o tempo e essa pandemia nos separou, né? Mas logo a gente se encontra de novo. Se tu fosse lá levar o carro para lavar na lavagem 5 estrelas, tu não teria ficado longe. Sabe que eu gostaria? É verdade. Sabe que eu gostaria, não de comentário, mas levantar uma bola para o Dr. Ayrton Russo? Eu quero saber o seguinte: eu escutei do Filipão uma declaração que me preocupou muito. E eu gostaria da avaliação do Dr. Ruschel. Filipão diz assim: o Campaz não joga porque ele tem que aprender a marcar. O que é isto? O Campaz, no meu ponto de vista, é um meio atacante, goleador e comprado por 21 milhões. Então ele vai ficar treinando para aprimorar a marcação e entrar lá por outubro, novembro? Deixa eu complementar isso aí que a gente discutiu bastante. Eu usei muito o Sérgio Vasco, que estava aqui, que era um conselheiro. Eu estou entendendo isso aí. Uma das maiores negociações... A maior da história do Grêmio. 21 milhões. Não, do Grêmio. O jogador que veio para ser solução. Um jogador que veio para fazer o que o Jean-Pierre não faz. Jogador de armação, né? Um jogador chegar na frente, jogador de chute média distância. E o tempo que o Grêmio levou para trazer ele também. Aí, quer dizer, aí só viram agora, não sabiam disso. Então eu já dei razão para o Renato. O Renato não queria a contratação desse jogador. O próprio
vice-presidente de futebol, numa entrevista, não me lembro se foi a Rádio Grenal, Bandeirantes, ou Gaúcho, na semana passada, questionado sobre quando ele chegou, o Campaz, não, nós só trouxemos agora porque o Renato não queria esse jogador. 2 razões. O Renato mandava e desmandava, está comprovado, né? Mas estou dizendo que o Renato então tinha razão, né? Então, porque aí só viram isso, então não sabiam que o jogador não tinha essa capacidade. Mas lutaram tanto para trazer o Campaz? Bem, eu quero responder ao Garbaschi, primeiro com duas colocações, porque a de ambos, tanto o Garbaschi quanto o Cadu, vocês estão corretos, tá? Quando o Filipão diz que está privilegiando a marcação, tanto é que o Grêmio está jogando com 3 volantes, ele está abrindo mão de um articulador. Bem, isso é a decisão do Filipão, nós podemos criticá-la se a gente acha. Eu, por exemplo, acho a coisa mais anacrônica no futebol moderno são 3 volantes. Né? Para mim é uma coisa que eu imaginei, eu imaginei que tivesse superado no futebol, mas o Grêmio vai e eu estou apoiando o Filipão porque o momento do Grêmio é de apoio. Porém, Ângelo, e aí tu começas a ter razão, tu tens que ter um articulador, porque o time ideal, o Grêmio momentaneamente joga com 3 volantes, mas o time ideal do Grêmio é ser competitivo, é jogar de igual para igual com as equipes do seu tamanho, e isso passa por um articulador que a palavra diz, articule pelos lados, chegue na frente, bate de fora da área, né? Comece a fazer o time andar como uma grande equipe. Então, o que se queria? Eu entendo se o Filipão me diz assim, Cadu, não, meu esquema no momento é 3 zagueiros, porque é para dar estabilidade, vou jogar com 3 volantes, tá? 3 volantes, 3 zagueiros. Agora, não começar a usar como? Quando é que pretende usar ele? Agora no Gauchão, em janeiro? A maior contratação da história, né? Ou vai me dizer que não tinha um espaço para o Campaz nesse jogo do Maracanã. Esse era um na jogo quarta-feira, entendeu? E aí, então, aí tu começa a questionar e dar razão a vocês, que são a imprensa, né? Que fazem os questionamentos, porque eu consigo entender que ele é jovem, eu consigo entender que ele não tem noção de marcação, que o Filipão quer. Mas precisa de adaptação. Né? Precisa de adaptação. Nada melhor que esse jogo com o Flamengo mas precisa jogar, então tu tens que... O jogo de quarta-feira era um jogo que se aplicava a isso, né? Tu entrar com 15, 20 minutos do segundo tempo para ir pegando a sistematização e volto a dizer, na minha equipe... Na equipe que eu idealizo como uma equipe grande, tu tem um 10 que saiba jogar. Mas já tem um 10 que saiba desarmar. Né? Não, já tem 3. Agora já tem 2, para que 3? Bota 2 volantes e bota um cara como o Campaz, porque ele tem um chute de meia distância, ele tem habilidade, ele pode chegar perto da área, agora ele quer que o cara volte para marcar, é um desperdício, rapaz. Me preocupa, Ângelo, e me preocupa ainda para terminar a análise da matéria, é que eu já vi, Cadu, críticas ao Vila Sante. Mas é que estão o colocando de novo que nem faziam com o Matheus Henrique. Um jogador que é volante e que seleção paraguaia vai bem. Aqui não. Vindo de trás, quem joga futebol sabe a diferença de tu ser um volante que tu vem de trás e joga de frente, com tu ser um 10 que tu é marcado atrás e se tu tivesse aquela habilidade, tu não seria volante, tu seria 10. Então, o mesmo que o Matheus Henrique passou a ser criticado pela torcida do Grêmio, já se houve murmúrios em relação ao Vila Sante, porque está jogando numa função que não é a dele, está jogando de número 10 no time do Grêmio. Não, e mais, né, Ruxo, aí um jogador que vem de fora, são jogadores com destaque no futebol sul-americano. O jogador brasileiro, quando é repatriado, tem período de readaptação. Imagina um jogador que, às vezes, exceção, alguns não, né? Mas aí tu vem, e precisando de uma adaptação, e tu chega no momento que tu tem que ser a salvação, como é o caso do Grêmio, né? Em função da situação do Grêmio, aí as coisas pioram. Mas tu falou que tem gente, eles foram, né? Não, tinha que voltar para marcar, né? Voltar para marcar. Mas tem torcedores que foram até a estátua. Sabia dessa? Não. Não sabia dessa? Não, estou acompanhando contigo. Então vamos ver os torcedores do Grêmio indo até a estátua. Pelo amor de Deus, alivia para nós. Pai Nato, alivia para nós. Pelo amor de Deus, Pai Nato. Alivia Pai Nato. Alivia Pai Nato. Vamos botar de novo. Vamos botar de novo. Alivia pra nós. Até porque o Grêmio é freguês do Flamengo, né? 10 jogos, os últimos 10 jogos, perdeu 8 e empatou 2. Vamos lá, vamos botar de novo. Alivia Pai Nato. Pelo amor de Deus, alivia pra nós. Pai Nato, alivia pra nós. Pelo amor de Deus, Pai Nato.
Essa foi a melhor do ano. E agora, então? Não, eu quero dizer pro telespectador que eu tô vendo em primeira mão junto com vocês. Esse meu arrombo aqui. Espetacular. Não, espetacular. A melhor do ano. Espetacular. Essa aqui tem que guardar nos arquivos. Cadu, você tem muito discutido o Renato. O Renato é uma personalidade. O Renato no Grêmio, ele é mais do que um ex-atleta. Não, né? Ele não tem adquiriu um dúvida. tamanho diferente. O Russo, eu sempre defino assim. E quiseram discutir, Cadu, de ele vibrar em gol do Grêmio, não vibrar gol contra o Grêmio. Olha, ele ganha um salário que se diz que é ao redor de 1 milhão por mês. Vibra, né? mas é uma vibração Ele tem que trabalhar pela família dele, ele tem que trabalhar pelo salário dele, ele fazer as vibrações dele. O que me interessa é quando ele está à frente do Grêmio, e ele esteve pela terceira vez, fez uma brilhante trajetória na frente do Grêmio. A história dele foi bonita, ele com certeza voltará. Agora, o que ele faz quando ele estiver treinando outro time, não é problema. Mas tu sabe que muitos jogadores, até menos tão identificados, profissionais que vieram, aí foram embora, fizeram gols e nem marcaram. Aí tudo bem, cada um vê de uma maneira. Bom, a maneira correta para você ver e realizar, se precisar dar manutenção na sua casa, precisar reformar, se precisar construir, material de construção é na Ferragem Lampião. Lá você tem tudo que você possa precisar, né, em termos de material de construção e outros produtos que você encontra lá também na Ferragem Lampião, luminárias, refletores, lâmpadas LEDs. É que você tem de maneira presencial, o endereço está aí, aquele atendimento VIP lá, toda a equipe do Gilberto, João Carlos à sua disposição, mas se der um problema de última hora, deu algum problema, né, você tem aí a possibilidade de teleentregas. Os telefones estão aí para você exercer, né, o telefone, o teleentregas, receber com toda a segurança e tranquilidade na sua casa. O slogan da Lampião diz: não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que imagina. São mais de 30 anos no mercado, a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. É uma ferragem profissional. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco Grande, o Banco do Gaúcho, que ele vai estar sempre facilitando, favorecendo aí, né, a sua vida com os produtos que ele oferece. Olha só agora essa promoção, hein, do Banrisul. A promoção é Eu Acredito, Banrisul e Mastercard. Acesse euacredito.banrisul.com.br, cadastre-se e você concorre aqui a R$100 mil em prêmios. Então, vou repetir. Acesse euacredito.banrisul.com.br, faça o seu cadastro e concorra a R$100 mil em prêmios. Esse é o nosso banco, o Banco dos Gaúchos, seu Banrisul, está sempre lhe oferecendo essas facilidades, essas promoções todas. Bom, beleza também? Se você quiser dar de presente, se você quiser embelezar a sua casa, sua empresa, aí vocês têm os quadros da Gráfica Clique, impresso, a gráfica que pertence ao Impressul. Agora, né, com mais lojas pela cidade de Porto Alegre, olha aí, ó, na Protásio Alves, né, na Nilo Peçanha, nas Venceslau Escobar, na Assis Brasil. Essa é a Gráfica Clique, impresso, sua gráfica um clique, pertence ao Grupo Impressor. Vamos botar os quadros e aí tem o telefone, né? Para você fazer o contato, pessoal de fora de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 51, código de área 996-88-1528. Aqui está o endereço Danilo Peçanha. Então, para você embelezar ou dar de presente pelos belos quadros da Gráfica Clique impresso, sua gráfica a um clique pertence ao Grupo Impressor. Olha só, final de semana, né? Feriadão, o pessoal que está indo, o pessoal que vai para o litoral, então não pode deixar de curtir a tradicional feijoada do Bali Beach Pub. Então, sábado, domingo, frutos do mar, segunda também. Então, quem está no litoral, quem vai, quem está por lá, sabe, agora com o novo endereço, né? Saiu dali da beira da praia, mas quem sai da beira da praia em direção a Paraguaçu, em Atlântida, no centrinho de Atlântida, né? Logo à esquerda, aonde fica agora o Bali Beach Pub. No centrinho, na pracinha ali de Atlântida, número 260. Então, um baita no programa para quem está no litoral. Mudou de local, mas aquele atendimento VIP, as delícias do Luciano e toda essa equipe continuam agora no Bali Beach Pub. Tá certo? Olha, fim de semana também no litoral tem, agora assumiu o nosso querido amigo, retornou a presidência da SABA, Sociedade de Amigos Balneário Atlântida, e aí teremos no sábado à noite, né, Bem-vindo Primavera. Imperdível, cara, imperdível. Bem-vindo à Primavera com uma paeja espetacular que acontece lá no sábado à noite. Eu mostrei ontem aí o cartaz da paeja
Então que você só fazer o contato. O pessoal desde ontem está me mandando muitos WhatsApp aqui. Deixa eu passar o telefone para vocês fazerem a sua reserva lá na Saba, em Atlântida, no sábado. Ali, ó, tá aparecendo ali. Tá ali, ó, tá ali, olha ali, ó. Bem-vindo, Primavera, Noite Paejas. Então, sábado, 21 horas, a Sabre e a Basportes vai recepcioná-los com muita alegria, num ambiente harmonioso, resguardado pelas normas de segurança, vagas limitadas, dispensável uso de máscara. Tá aí, telefone para reservas, 999-669991. Tá aí, olha, som ambiental, coquetel de degustação, olha só que maravilha. Agora, a volta aí, né, do nosso querido amigo Emir Parisotto. Uma gestão que já foi fantástica anteriormente se mostra brilhante agora, se abre assim, né? Volta nesse nível, né, Cadu? Pô, Parisotto, que olha legal, aqui, meus parabéns. Para encerrar, o Luiz Veiga, como o Garbaschi está calmo e ponderado nesta noite, o que houve? Não, implicando com não, tá aqui, com o Garbaschi. Tá aqui o Luiz Veiga, aqui, ó. Mas aí eu não gosto. Tá, então tá implicando? Então tá aqui, ó. O Fernando Sommer pergunta pro Ruxa, o Cadu. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Onde está o Canarinho na tabela de classificação? Lá só tem as feras. Amanhã tem jogo, olha, já para ele, Fernando, o Canarinho é um time cinquentenário do nosso Porto Alegre, aqui, que joga no Olimpedro, Cadu, e amanhã à tarde tem jogo, então tá, quem quiser ver o Ruxa compareça no Olimpedro, isso, no IAPI. Olha, que agora sim para encerrar, tá? O Sérgio Vasques também, ó. O Sérgio, quando não tá aqui, tá sempre na nossa audiência. Só. O Anjo está muito light hoje. E aí ele fala aqui em relação ao Campaz, mas o Campaz não é 10. E ele pega a bola e chuta, não arma. Então tem que jogar mais à frente, 8,5. Mais próximo da área. Tipo o Oswaldo. É isso aí. Tá bom. Mas é o Serginho, né? É o Serginho. Serginho, como é que eu vejo o Grêmio? O Grêmio joga nos 2-3-1. O Grêmio joga com os dois volantes, joga com aberto o Alisson e o Ferreirinha, e ele tem que ser centralizado, encostando no centroavante. Eu penso que ele vai ser. Tá certo. Obrigado, Ruxo. Obrigado, Fiorinho. Ângelo. Bom, como sempre, saímos aqui, vamos ao Barranco, restaurante Cascaria mais primeiro do Rio Grande do Sul, referência nacional. É o Barranco e o Barranquinho, é o complexo à sua disposição. Agora, sem mais esses protocolos de horário, qualquer hora é hora para você curtir as delícias do Barranco. Almoço, happy hour, janta, como você quiser. Agora, se você quiser curtir na sua casa, não tem problema. Você não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Através do teleentrega, takeaway, delivery, como você quiser. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Né? Continuam que elas são permanentes, aquelas promoções lá do Jefferson Fusternal. Se você passar em uma das revendas, com certeza você sai de carro novo. O carro zero, seminovo, como você quiser. E também agora os adeptos de 2 rodas com a Suzuki, a revenda da Suzuki são motos, né? Também as facilidades são as mesmas. Moto para passeio, moto para trabalho. E a Suzuki São Motos fica ao lado da Kia São Motos, na Avenida Ipiranga. Quero encerrar o programa e dar um grande abraço, né? Um querido amigo e também presidente da Federação Gaúcha de Futebol, que aniversaria hoje, é o Luciano Ox. Então vai o abraço. Ô, presidente, nosso querido presidente. E toda a família, né? Querido Zelinho, Zóia, né? O Zelinho está sempre homenageado. Está sempre homenageado. O Henrique e toda a família, tá certo? Bom, tá chegando aí na sequência RDC Shopping. Fique ligado, hein? Olha, tem promoções aí, ofertas que você não pode deixar passar. Logo após, vem cruzando as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes e importantes. A todos vocês, um bom final de noite e um ótimo, maravilhoso final de semana e feriadão para quem quiser. Tá certo? Vais à praia? Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.